Olá pessoal, eu sou o professor Pedro Gomes. Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso Indústria 4.0, tá? Na aula de hoje vamos falar sobre os impactos da quarta revolução industrial. Lembrando que a gente teve falamos um pouco sobre os impactos, um pouco mais relacionados a números, né, na aula 2, que foi um pouco da apresentação do que é a indústria 4.0, falando de um modo geral sobre a indústria em si, ou o conceito de indústria 4.0. Na aula de hoje a gente teve como base, então, o livro do Fórum Econômico Mundial, que é uma das nossas referências aí para pesquisa e como fonte principal para o desenvolvimento do nosso curso aí, tá? Então, assim como a gente faz durante as nossas aulas, a gente divide em alguns tópicos, né? Então, dentro desses tópicos, a gente vai falando um pouquinho sobre cada assunto, tá? Então, a nossa ideia nessa aula é mostrar um pouco a visão do Klaus Schwab, ou do Fórum Econômico Mundial, em relação aos impactos que a indústria 4.0 vem causando, vem tendo nas nossas vidas, tanto na vida profissional como na vida pessoal, tá? Porque vale lembrar que a quarta revolução industrial ou as revoluções industriais, elas tiveram, sim, maior conotação em relação à indústria em si, tá? Mas, de uma forma geral, elas impactam principalmente na vida das pessoas, né? Tá? Então, é legal a visão deste livro do Fórum Econômico Mundial, porque ele relata assim de uma forma mais ampla a questão de sociedade, a questão de indivíduo, a questão de governos, né, seja nacional ou local ou regional, enfim, mostra de uma forma geral o posicionamento, a visão de uma grande referência no mundo, tá? Nessa aula de hoje, então, a gente dividiu, como eu falei, pegando como base o livro do Fórum Econômico Mundial. Ele é um capítulo um pouco extenso, tá? Ele tem um pouco mais de 60 páginas ali. É um pouco denso, tá? Tem bastante conteúdo, tem bastante informação. É um capítulo extremamente rico, e abrange assim, muitas áreas. A gente procurou destacar, fazer um apanhado geral, assim, um resumo das principais partes, porque se fosse falar de fato em todos os detalhes, em todas as citações que são feitas assim ao longo do capítulo, realmente ficaria uma aula extremamente extensa, então nem caberia tudo numa aula, tá? De fato, precisamos colocar um pouquinho mais de escrita, colocamos um pouquinho mais de conteúdo, porque é legal a gente destacar ou mostrar o que é destacado, o que é apresentado dentro do livro, tá? Nessa aula a gente dividiu então a questão de economia, negócios, nacional e global, sociedade e indivíduo. Então, qual é o impacto da indústria 4.0 ou da quarta revolução industrial nessas áreas, na área de economia, de negócios, nacional e global e sociedade e indivíduo, tá? Então ele faz um apanhado geral, quais são os principais impactos em relação a essas áreas, que estão diretamente ligadas à nossa vida pessoal e à nossa vida profissional, tá? Então, tem bastante conteúdo, como eu falei, tem muita coisa, então a gente procurou resumir para que seja uma aula, assim, por mais que seja basicamente muita teoria ou muita informação, passar de fato o que é mostrado, o que é apresentado, justamente para que a gente consiga entender no cerne do que ele quer falar, do que ele quer mostrar ali em relação aos impactos, tá? Então vamos para a aula. Falando então sobre os impactos, aí o nosso grande mestre aí, Klaus Schwab, que é do Fórum Econômico Mundial, tá? Então ele tem uma visão, de uma forma geral, ele mostra assim diversos lados. Então ele busca apresentar digamos, os prós e contras assim em relação, não prós e contras, mas as diferentes visões
que a sociedade ou que os grandes executivos têm em relação à quarta revolução industrial, tá? Como apresentação ou como início do capítulo, ele fala que a questão da escala e amplitude da atual revolução tecnológica irão desdobrar-se em mudanças econômicas, sociais e culturais de proporções tão fenomenais que chega a ser quase impossível prevê-las, tá? Para quem lê o livro, para quem tem essa oportunidade de ler o livro, de fato, é um pouco difícil de prever todas as rupturas ou a escala ou qual a amplitude que as tecnologias vão ter na sociedade, tá? Então, é difícil falar com total certeza, mas porque algumas coisas são de fato imprevisíveis, tá? Mas ele tenta mostrar quais são as rupturas ou questão de modelos políticos, econômicos, sociais, em que os atores capacitados, né, possam reconhecer que na verdade, toda a sociedade é parte de um sistema de poderes distribuídos, como ele diz, que requer formas mais colaborativas de interação para que possa prosperar. Então, ele busca, assim, como o principal intuito do Fórum Econômico Mundial, mapear mais ou menos as tecnologias, tá? Conseguir mapear ou identificar um pouco as tecnologias, entra na parte econômica, política, social, governamental, tá? E meio que fala que, assim, a questão do empoderamento, a gente vai citar aqui um pouquinho à frente, mais ou menos como que a sociedade pode se capacitar e mostrando a diferença em relação às tecnologias e como elas são importantes no poder que tem para as pessoas, tá? Então, ele mais ou menos divide a questão, como ele fala, divide economistas, então é um pouquinho difícil, como ele fala, é impossível de prevê-las, tá? Porque tem sempre um lado negativo e um lado positivo, tá? Então ele coloca como tecnopessimistas. Ele fala que contribuições cruciais da revolução digital já foram realizadas e o impacto sobre a produtividade está quase acabando. Por um outro lado, os otimistas afirmam que a tecnologia e a inovação estão em um ponto de inflexão e em um futuro próximo desencadearão um aumento na produtividade e maior crescimento econômico. A gente tem uma aula que fala sobre os pontos de inflexão, né? As rupturas, então meio que para corroborar um pouco o que é a visão do Klaus Schwab, o que é a visão do Fórum Econômico Mundial, é que talvez sim a parte dos pessimistas, a parte que enxerga um pouco o lado negativo, que talvez já tenha sido chegou ao máximo a questão da revolução, ou o que a revolução industrial poderia contribuir, mas acreditamos sim que os otimistas têm um pouco de razão em relação a isso e que ainda teremos muitos pontos de inflexões ou rupturas nos próximos anos, tá? Eu procuro acreditar pelo lado otimista e concordo um pouco na visão do Fórum Econômico Mundial em relação a isso. Claro que vale sempre levar em consideração ambos ou diversos pontos de vista, né? Então é legal a gente entender um pouquinho o que é um lado e outro da parte de economistas ou de pessoas envolvidas de uma forma geral, tá? Só lembrando então um pouquinho, na nossa aula 2 a gente falou que é a indústria 4.0, mas no apanhado geral do que era a indústria 4.0, a gente comentou sobre alguns números e impactos da indústria, né? Fala sobre produtividade, principalmente a gente abordou sobre produtividade, tá? Então, uma das áreas ou dos destaques que serão abordados nessa aula e que é abordado neste capítulo sobre os impactos do livro é justamente em relação à produtividade. Então, como é importante a questão da produtividade para a indústria 4.0, tá? Então, só relembrando um pouco, a gente falou alguns gráficos, a gente colocou lá a questão da indústria brasileira prevê produtividade 20% maior até 2022. Tem diversas ações
ou diversas frentes trabalhando. Aí a gente tem um ministério trabalhando, tem um pessoal que trabalha aí justamente a questão de emprego, produtividade, relacionado ao Ministério da Economia. Então, já existem algumas ações, né, do governo federal, né, e algumas coisas pontuais justamente para tentar aumento de produtividade de uma forma geral, tá? Então, nessa aula, na aula 2 a gente, dentro do resumão que teve sobre o Indústria 4.0, a gente colocou um pouco sobre a questão da produtividade do trabalho no Brasil, né? Falou um pouco em relação ao Brasil, aos outros países, né? Então, ali foi um pouquinho mais de números, um pouco mais de fato de números, de valores em relação dos 4.0. E complementar na aula de hoje, a gente vai falar de uma forma geral alguns aspectos dos temas que a gente destacou, tá? Tendo dúvida, volta lá na aula 2 e dá uma recapitulada, relembra o que foi falado, alguns pontos importantes, talvez tomar nota de algum ponto, né, justamente para que a informação fique clara ou sólida na nossa cabeça, né? Na parte da economia, então, ele comenta assim que a quarta revolução terá um impacto monumental na economia global. Eu concordo, tá? Eu concordo com ele. É, eu acredito que as tecnologias estão mudando, estão colaborando para mudar muito a economia de uma forma geral, uma economia global, tá? Então, o uso dessas tecnologias tem trazido muitos benefícios para o aumento de produtividade, para consecutivamente o aumento, a melhora na economia global, tá? De uma forma resumida, o que ele comenta em relação à economia, ele entra um pouco com a parte de histórico, né? Então ele fala que nos anos anteriores à crise financeira mundial de 2008, a economia mundial crescia 5% ao ano. Então, se tivesse continuado nesse ritmo, o PIB mundial dobraria a cada 14, 15 anos e bilhões de pessoas seriam tiradas da pobreza, tá? Por um outro lado, a questão do lento crescimento mundial tem maior relação com má alocação do capital humano, endividamento, alterações demográficas, tá? E ele destaca, a gente destacou no livro e colocou aqui na aula, dois pontos que estão diretamente ou particularmente entrelaçados com o progresso tecnológico, que é a questão do envelhecimento e da produtividade, tá? A gente vai falar então nos próximos slides esses dois pontos que foram destacados e como que eles têm impacto direto na questão econômica, né, em relação à indústria 4.0, mas de uma forma geral na economia global, tá? Em relação aos pontos, assim, ele cita macrovariáveis, pontos como macrovariáveis como PIB, investimento, consumo, emprego, comércio e inflação. São alguns das variáveis que têm impacto direto na economia global e justamente nesses aspectos em relação a envelhecimento e a produtividade, tá? Ele só destaca assim um pouquinho para a gente o que é mais citado assim ao longo do texto dentro do contexto de economia, tá? Uma coisa bem interessante que a gente destaca é a questão do empoderamento, que a quarta revolução industrial ou as tecnologias em si, mídias sociais ou redes sociais, esse mundo digital permite para as pessoas uma questão muito forte do empoderamento, tá? Então, o governo com o cidadão, as empresas com os colaboradores, né, com os acionistas e clientes, e superpotências com países menores. Então, como o mundo tá mudando, ou como a questão do empoderamento tá permitindo que, digamos que as classes menores ou parte menor possa ter maior impacto na economia global ou no mundo de uma forma geral, tá? Justamente impulsionados pelo impacto dessa questão tecnológica da quarta revolução industrial, tá? Falando um pouquinho de envelhecimento,
O destaque que é colocado é em relação a prever-se o aumento da população mundial nas próximas décadas, tá? Isso os números já mostram a evolução humana, então nas últimas décadas, nos últimos séculos, teve um aumento enorme na população e a tendência é que nem hoje somos 7,2 bilhões de habitantes. A tendência é para 2030, 8 bilhões e até 2050, 9 bilhões de pessoas. Ou seja, dentro dos próximos 40 anos, a população mundial vai crescer muito, tá? É um número extremamente absurdo. Isso aumentará a demanda agregada, porém o envelhecimento também irá afetar a economia mundial, a economia global. As taxas de natalidade estão caindo na Europa, na maior parte da América do Sul, Caribe e Ásia, inclui-se também China e Sul da Índia, e até países do Oriente Médio e Norte da África, como Líbano, Marrocos e Irã. Tá? Quando a gente pensa em envelhecimento da população, a gente colocamos aqui figurinhas ou algumas imagens para tentar ilustrar. O que acontece em relação ao envelhecimento da população com impacto direto na economia global? Por isso que essas questões de reforma de previdência, às vezes a gente pensa um pouquinho se está muito mais direcionada ou ligada à política ou interesses políticos, não exclusivamente, tá? Porque de fato as tecnologias, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, elas têm permitido um pouco da melhora de qualidade de vida, elas têm permitido alguns avanços na parte de biotecnologia ou nanotecnologia, então na parte biológica também, que é parte da tríplice da relação da indústria 4.0, tá? Então, a força de trabalho, o envelhecimento da população, conforme as pessoas conseguem viver mais, então se elas se aposentam, digamos que elas se aposentem com pouca idade, 50 anos, e vivem até os 80, elas têm menor poder aquisitivo devido a por estar como aposentado, então a renda dela diminui e ela deixa de ser uma pessoa ativa e deixa de contribuir com a economia de uma forma geral. Então, de uma forma resumida, talvez se tivéssemos idosos mais ativos ou permitindo que a população trabalhasse por mais tempo, por isso um pouco esticar a aposentadoria, né, das pessoas, que permite com que elas tenham poder aquisitivo ainda forte e que isso vai impactar diretamente na economia local e mundial. Porque quando a pessoa, digamos que não seja um idoso ativo, uma pessoa ativa, o número de consumo de bens de consumo como móveis, equipamentos eletrônicos, produtos mais caros como veículos, casas, então tende a cair, porque cai o poder aquisitivo das pessoas, tá? Então isso está diretamente ligado à questão da economia, de como a economia pode ser afetada, diretamente afetada pela questão do envelhecimento, tá? Então vale um pouquinho da reflexão sobre isso, de esses ajustes na sociedade estão sendo feitos justamente para poder equiparar, então ter pessoas por mais tempo contribuindo para a previdência social, isso não só contribuindo para a previdência social, mas sendo pessoas ativas e consumindo dentro do mercado, tá? Digamos que o dinheiro continua circulando, então as pessoas ainda estão ativas e podem contribuir com a economia de uma forma geral, tá? A questão de produtividade é o determinante mais importante para o crescimento de longo prazo e padrões de vida crescentes, tá? Um destaque que ele colocou aqui, o que seria a produtividade? A capacidade de trabalhar de forma mais inteligente e não mais intensamente. Então, parando para pensar, indústria 4.0 e o mundo do trabalho, a produtividade, como a gente falou na aula 2 lá em relação à produtividade, é fazer com que o trabalho se torne de uma forma mais inteligente, tá? Mais produtiva. Isso não significa mais intensa. Então, conseguir fazer, digamos assim, nas 8 horas de trabalho, fazer com que o trabalho ou o trabalhador seja mais produtivo. Esse é o conceito sobre produtividade.
tá? Como destaque, ele fala como conciliar os declínios da produtividade com as expectativas de maior produtividade que estão associadas com a evolução exponencial da tecnologia e inovação, tá? Ele destaca assim três pontos, tá? O primeiro dele é o desafio da mensuração de entradas e saídas na identificação da produtividade. Então, esse primeiro conceito dele é: produtos da quarta revolução industrial possuem significativamente maior funcionalidade e qualidade, entregues a mercados fundamentalmente diferentes dos quais estamos acostumados a mensurar. Muitos dos novos produtos e serviços são não rivais, possuem custos marginais zero e ou canalizam mercados altamente competitivos através de plataformas digitais, resultado em preços mais baixos. Hal Varia é um economista-chefe do Google. A gente destaca essa parte porque ele tenta mostrar, ou tenta explicar, que nem o exemplo do Uber. O aumento da eficiência por chamar um táxi por aplicativo ou alugar um carro por meio da economia sob demanda. Outros serviços semelhantes, utilização tende a aumentar a eficiência e produtividade. Contudo, por serem essencialmente gratuitos, eles oferecem valores não contabilizados em casa e no trabalho. Isso cria uma certa discrepância entre o valor entregue por determinado serviço e o crescimento medido pelas estatísticas nacionais. Ou seja, talvez os modos de medição, as estatísticas nacionais, não consigam mensurar o avanço desses tipos de serviço, tá? Porque talvez os índices de medição que existem medem produtividades mais relacionadas a produtos, ou digamos a indústria de uma forma geral. Então, como ele fala, são produtos não rivais. E por ser plataformas digitais, então o custo é menor, justamente porque você não tem tanta matéria-prima, você tem o desenvolvimento de um produto que é não físico, que é um produto digital, tá? Então, como ele fala, é difícil a mensuração, é um desafio sobre a mensuração de entradas e saídas. Então, como a gente mensurar isso daí, talvez um ajuste na forma de identificação ou nos modelos ou nas medições estatísticas nacionais, tá? Então, esse é o primeiro ponto que ele fala sobre o desafio da mensuração entre entradas e saídas. Ele destaca, então, um outro ponto, estamos realmente produzindo e consumindo de forma mais eficiente do que nos informam os indicadores econômicos? Então, justamente, vem perguntando se conseguimos medir de forma eficiente ou medir a eficiência da produtividade. O segundo ponto é: enquanto os ganhos de produtividade gerados pela terceira revolução industrial podem estar realmente desaparecendo, o mundo ainda não passou pela experiência da explosão de produtividade criada pela onda de novas tecnologias que estão sendo produzidas no centro da quarta revolução industrial. Então lembra que ele falou dos pessimistas e otimistas, tecno-pessimistas e tecno-otimistas? Então é justamente isso, um otimismo pragmático. Só agora estamos começando a sentir os impactos positivos que a quarta revolução industrial pode causar no mundo, tá? Além da questão de entender se estamos conseguindo medir a eficiência da produtividade, justamente entender que talvez os impactos da quarta revolução industrial ainda estão no começo. E diferente do que os pessimistas falaram, que não tem mais impacto na produtividade, talvez ainda a gente não esteja sentindo e estejamos ainda no ponto de reflexão, do ponto de inflexão, ainda no início das rupturas, tá? Ele destaca então aqui: criar a oportunidade de integrar a economia global às necessidades não satisfeitas de 2 bilhões de pessoas, criando demandas adicionais para serviços e produtos, tá? Aumento de capacidade de resolver externalidades negativas, aumentando o potencial crescimento econômico. Um exemplo que ele fala aqui é a questão da emissão de carbono. Então a gente vê hoje muito se falar em emissão de carbono, tá? Então, alguns encontros aí em relação ao meio ambiente, encontro do G20, diversos encontros que acontecem ao longo do mundo, propostas e ações que estão sendo tomadas pelos governos locais, justamente para que o mundo se torne uma questão mais sustentável, tá? Então,
a questão dos avanços tecnológicos em energias renováveis, eficiência de combustíveis e armazenamento de energia, investimentos nesses domínios se tornem mais rentáveis e impulsionem o crescimento do PIB, além de contribuir para mitigar mudanças climáticas, um dos principais desafios globais atualmente. Então a ideia é, através do aumento da capacidade ou do desenvolvimento de tecnologias, conseguir atacar pontos que ele chama de externalidades, né, que são coisas que estão ligadas um pouco à questão da sustentabilidade, que é uma das coisas relacionadas dentro da indústria 4.0, que a gente comentou, um dos pilares a ser trabalhado sobre isso, que é a questão da sustentabilidade, tá? Então, novas tecnologias ou novos produtos, melhorando a eficiência de combustíveis, energias renováveis, principalmente, a gente tem visto que tem crescido muito, tá? Então, a eficiência energética também é outro ponto que é falado sobre a indústria 4.0, tá? Para contribuir justamente para a questão de sustentabilidade, mitigar mudanças climáticas, né? Os principais desafios globais que a gente pega atualmente, tá? Então, empresas, governantes e líderes da sociedade civil estão se esforçando para transformar suas organizações para que elas possam cumprir plenamente as eficiências oferecidas pelos recursos digitais. Ainda estamos no início da quarta revolução industrial. Nesse terceiro ponto justamente os líderes de empresas, os líderes de governos ou da sociedade civil estão ainda se perguntando ou focando mais energia ou tendo o foco maior justamente para tentar transformar as organizações para esses recursos digitais. Então, sair um pouco do mundo físico e conectar a questão do mundo digital. Então, essa questão da transformação digital, como a gente vai ver na próxima aula, é um dos principais gaps, um dos principais pontos a serem explorados pelos líderes de uma forma geral, seja no setor privado, seja no setor público ou na sociedade civil de uma forma geral, tá? Então, ainda de fato estamos nesse início da quarta revolução industrial, é o que ele comenta e que é o que de fato temos visto principalmente no Brasil, tá? Já na parte de negócios, tá? Então, saindo um pouquinho da economia, entrando para a parte de negócios, ele destaca quatro fontes de rupturas, tá? A evidência de que tecnologias que sustentam a quarta revolução industrial causam grande impacto sobre como as empresas são lideradas, organizadas e administradas, tá? Então, redução histórica da média da expectativa de vida de uma empresa listada na Standard Poor's 500 de cerca de 60 para aproximadamente 18. Então, como que as tecnologias têm mudado até mesmo a expectativa de vida das empresas, das principais empresas listadas em grandes fóruns aí ao longo do mundo. Então, mudança no tempo que novos operadores levam para dominar os mercados e atingir receitas significativas. Então, atingir uma receita de $1 bilhão. A exemplo do Facebook, que levou 6 anos para atingir uma receita desse tipo. Ou o Google, que levou 5 anos para atingir essa receita, tá? Então, ele comenta sobre expectativas dos consumidores, produtos inteligentes, inovação colaborativa e novos modelos operacionais, que é o que a gente vai destacar na próxima slide. Então, sobre fontes de rupturas, expectativas dos consumidores, os clientes como B2C ou Business to Consumer ou B2B, Business to Business, são cada vez mais no centro da economia digital, tá? A experiência do cliente está cada vez mais em jogo. Mais comparações ponto a ponto, peer-to-peer, sobre o desempenho dos produtos que transferem poder aos consumidores. Então, as tecnologias digitais estão permitindo, como a gente falou, empoderando as pessoas ou empoderando os consumidores. Então, quando a gente fala em produto, em serviço, o mundo hoje, o mundo dos negócios, está indo mais para a questão de qual é a expectativa ou qual é a experiência do cliente com o meu produto ou com o meu serviço, tá? Isso é uma das principais coisas que tem moldado
o mundo dos negócios com relação à quarta revolução industrial, as tecnologias que estão presentes. Produtos inteligentes. Então, a questão que ele destaca, que a gente coloca como exemplo, over the air da Tesla, melhorar o produto, não deixando depreciar, tá? Então, a IoT permite constante monitoramento e manutenção proativa dos bens, novos materiais mais duráveis e resistentes. A capacidade de prever o desempenho de um bem permite o estabelecimento de novos modelos de negócio, novas oportunidades para precificar os serviços. Então, como que os produtos estão se transformando em produtos inteligentes? Como a interferência do IoT, que é uma das tecnologias habilitadoras da indústria 4.0, como elas estão permitindo essa questão de monitoramento e manutenção. Então, hoje, as máquinas não trabalham até ser interrompida a produção por algum problema, por alguma falha. Justamente, os produtos ou os equipamentos estão se tornando mais inteligentes com a implantação da internet das coisas. Isso permite produtos mais inteligentes, aumento da produtividade. Isso gera mudança nos negócios, tá? Então, é importante destacar isso. A gente deu um destaque em outra aula em relação ao setor de aviação, que os fabricantes de turbinas não vendiam mais as turbinas, e sim vendiam horas de uso para os proprietários ou para as empresas de aviação, né? Então, é uma mudança no modelo de negócio, justamente por uma mudança no tipo de produto que é produzido, ou como é colocado o produto à venda, tá? Então, esse é um dos destaques de produtos inteligentes. A inovação colaborativa é o mundo de experiências do cliente. Então, os serviços com base em dados e o desempenho de bens por meio de análise exigem novas formas de colaboração, particularmente por causa da velocidade na qual as inovações e as rupturas estão ocorrendo. Então, a quarta revolução industrial obriga as empresas a imaginar o funcionamento prático entre os mundos offline e online. Como eu, pelo menos, estudo muito essa parte de Open Innovation, então, como as empresas estão mudando o seu mindset em relação à inovação, como elas estão abrindo as portas para conseguir uma aplicação ou um resultado em inovação mais coerente ou melhor, fazendo uma inovação aberta, uma inovação colaborativa, tá? Esse é um dos principais modelos. Então, a gente vê algumas empresas grandes criando hubs de inovação, como empresas como Itaú, que criou o Cubo, tem o Google for Startups, então tem diversos hubs de inovação justamente para fazer essa inovação colaborativa, que vai fazer a parte de análise, melhorar muito a questão. É um novo modelo de negócio ser aplicado, né? Novos modelos operacionais, então empresas precisam ser mais velozes e ágil, né? Devido a essa mudança nesses modelos operacionais. Então, modelo de plataforma digital, aparecimento de plataformas globais intimamente ligadas ao mundo físico. Então, as hierarquias sendo mais flexíveis, novas formas de medir e recompensar o desempenho, tá? Novas estratégias para atrair e reter os talentos competentes. Esses fatores são a chave para o sucesso organizacional. Então, principalmente essa parte de capacitação humana, de talentos, é importante destacar essa questão que as empresas que vão ter sucesso ou entendem que isso é chave para o sucesso organizacional, tá? Então, esses foram os quatro pontos destacados em relação a negócios, tá? Dentro do livro que fala no capítulo sobre impactos. Pensando já na parte de nacional e global, ele destaca um pouco sobre governos, tá? Então, as rupturas trazidas pela quarta revolução industrial estão redefinindo o funcionamento de instituições e organizações, obrigando os governos em nível regional, nacional e local a se adaptarem, reinventarem e encontrar novas formas de colaboração e interação com cidadãos e setor privado, tá? Elas também interferem na forma como países e governos se relacionam entre si. Então, não só o setor privado, mas os governos também precisam se adaptar a essas novas tecnologias, como as novas tecnologias estão impactando o mundo de uma forma geral, e principalmente a sociedade. Então, como a gente discutiu nas outras aulas falando sobre pontos de inflexão, lembra que falamos um pouco de
como o Big Data vai ajudar até mesmo questão de censo, questão de fontes de pesquisa governamental para entender um pouquinho mais sobre a população. Então é preciso que os governos se adaptem a essas novas tecnologias, a entrar em novas tecnologias que vão servir justamente para ajudar o desempenho, o desenvolvimento do governo na parte de fazer a gestão da sociedade de uma forma geral, tá? Então, explorar todos os impactos multifacetados da quarta revolução industrial aos governos seria muito extenso. Porém, o ponto-chave é: a tecnologia cada vez mais tornará os cidadãos mais aptos, oferecendo uma nova maneira de expressar suas opiniões, coordenar seus esforços e possivelmente contornar a supervisão estatal. Tá? Ele cita possivelmente porque pode acontecer o oposto, isso é, novas tecnologias de vigilância podem dar origem a autoridades públicas com excesso de poder em suas mãos. Tá? Então, é, é difícil. Ele comenta que se fosse estudar todos os impactos da quarta revolução industrial, de fato seria uma aula muito mais extensa ou seria um conteúdo muito maior, tá? Mas ele dá um breve resumo de como a tecnologia torna as pessoas mais aptas. As redes sociais, as tecnologias permitem às pessoas expressar suas opiniões, coordenar um pouquinho seus esforços para contornar então essa questão de supervisão estatal, tá? Então vale a gente destacar que os governos também precisam se adaptar a essas novas tecnologias ou novos pontos de inflexão ou rupturas que estão moldando a sociedade ou governos de uma forma geral. Um outro destaque que ele comenta é em relação ao tempo de resposta dos governos, tá? Então, devido ao ritmo acelerado das mudanças trazidas pela quarta revolução industrial, as autoridades governamentais precisam ser mais velozes e ágeis, tá? Então, a governança ágil é a melhor ferramenta para os legisladores e reguladores se adaptarem e responder às mudanças sem sufocar a inovação, tá? Um destaque que ele colocou justamente metodologias ágeis. Então, pela governança ágil, reguladores devem encontrar formas contínuas de adaptação ao ambiente novo e em rápida mudança, reinventando-se para entender melhor o que estão regulamentando. A colaboração estreita entre governos e sociedade civil para dar forma às necessárias transformações globais, regionais e industriais. Então, ele dá um destaque para metodologias ágeis, para que, principalmente, como a gente destaca aqui, como o tempo de resposta do governo possa ser mais rápido, tá? Mais ágil mesmo, e acompanhar o ritmo acelerado de como as mudanças que estão sendo trazidas pela quarta revolução industrial, tá? Então o governo se adaptar de forma mais ágil a como o mundo está se adaptando ou se transformando de uma forma muito mais rápida, muito mais ágil, tá? Na parte de sociedade, então, assim como a parte de governo, então tem o capítulo, como eu comentei, o capítulo ele é bem extenso, tá? Então ele tem muita informação concentrada, mas a gente procurou destacar algumas coisas. Nessa parte de sociedade, então ele fala um pouquinho sobre a desigualdade e a classe média. Ele cita muitas coisas em relação a números, em questão de poder, que a riqueza está concentrada em praticamente 1% da sociedade, que detém boa parte da riqueza mundial, e a outra parte, que é a parte que detém menor poder aquisitivo ou menor riqueza, é uma parte muito maior, tá? Então, justamente sobre essa questão de desigualdade, a gente conhece um pouco o assunto sobre desigualdade, justamente porque o Brasil, assim como outros países ao redor do mundo, vive uma situação em que a desigualdade é uma coisa existente, muito forte na nossa nação, tá? Os mercados de trabalho limitados de competências técnicas, as plataformas digitais e mercados conectados têm concedido recompensas descomunais para o pequeno número de estrelas. Então, como determinadas estrelas ou pessoas se destacam e ganham recompensas altíssimas por algumas aplicações ou inovações ou algumas coisas que eles trazem para a sociedade de uma forma geral.
Nesse sentido, os vencedores serão aqueles capazes de participar plenamente de ecossistemas orientados à inovação, oferecendo novas ideias, modelos de negócios, produtos e serviços, e não oferecer apenas trabalhos menos qualificados ou capital comum. De fato, isso a gente procura entender como o mundo está sendo moldado pelas tecnologias, pelas transformações que estão acontecendo. Então, quando a gente fala sobre retirada ou substituição dos empregos ou das tarefas, é justamente isso, para que a gente consiga entregar competências técnicas mesmo, sair um pouquinho do capital comum ou do menos qualificado. Isso vai dar maior poder e ajudar justamente nessa igualdade social, tá? Ele saca assim um livro, eu achei interessante colocar porque é um livro que, que fala sobre é, como a equalidade faz sociedades mais fortes, traduzindo ao pé da letra. Então, ele dá um destaque de sociedades desiguais tendem a ser mais violentas, tem maior número de pessoas nas prisões, maiores níveis de obesidade, de doenças mentais e tem baixa expectativa de vida e baixos níveis de confiança. Garantir rendimentos médios em sociedades mais iguais passam a ter níveis mais elevados de bem-estar infantil, menores níveis de estresse e uso de drogas e diminuição da mortalidade infantil, tá? Então é um livro bem social e que estuda um pouco da questão da sociedade e mostra justamente a questão da desigualdade. Então, como ela pode afetar a sociedade de uma forma geral, trazendo mais violência, questão de número de pessoas nas prisões, enfim, alguns indicadores que demonstram justamente quais são os principais impactos na sociedade, tá? Maior conectividade e maiores expectativas pode criar riscos sociais significativos se as populações começarem a sentir que não conseguirão atingir um nível de prosperidade qualquer ou encontrar algum significado em suas vidas. As redes sociais, então, têm muita influência justamente nesse ponto. Como a interação humana, justamente em redes sociais, essa questão do capitalismo, a questão do consumismo, a gente até colocou uma ilustração assim, pai, eu quero morar naquele mundo. Então, como essa desigualdade traz um pouco de desconforto ou prejuízo social para as pessoas, tá? Então, é isso que ele tenta destacar, para a gente tentar fazer com que as tecnologias colaborem para a redução da desigualdade e para o aumento da classe média de uma forma geral. Outro detalhe que ele comenta em relação à sociedade é a questão de comunidade. Então, novas formas de mídia digital formam um componente central da quarta revolução industrial, orientando cada vez mais nosso enquadramento individual e coletivo na comunidade e sociedade, tá? Ele dá um exemplo de as mídias digitais estão permitindo conexões pessoais do tipo um para um e um para muitos, totalmente novas, né? Possibilitando que os usuários mantenham amizades ao longo do tempo e distância, surgindo novos grupos de interesse, permitindo a conexão de opiniões, mesmo daqueles distantes fisicamente. Então, as tecnologias permitem essas mudanças na comunidade, essas mudanças na sociedade de uma forma geral, trazendo maior conectividade entre as pessoas, tá? Ele dá um destaque bem bacana, que é o acesso a grandes mídias digitais online cria grandes benefícios para muitas pessoas. Além de prestar informações, a gente colocou aqui como no caso de refugiados sírios, tá? Que usam do Google Maps e grupos no Facebook para planejar rotas de viagem para evitar a exploração dos traficantes de seres humanos, tá? Então, fazer o uso da tecnologia ou das ferramentas que existem para trazer benefícios para a comunidade de uma forma geral, tá? Então, complementando, elas também oferecem oportunidades para que os indivíduos tenham voz e participem do debate cívico e das tomadas de decisões. Então, é justamente empoderamento. As tecnologias estão trazendo empoderamento para todas as classes, tentando diminuir um pouco a diferença que talvez o poder
estaria concentrado em uma parte, as tecnologias, as mídias sociais, a revolução industrial têm trazido isso para a nossa comunidade, para a nossa sociedade de uma forma geral. Em relação a indivíduo, tá? As extraordinárias inovações da quarta revolução industrial provocadas pelas tecnologias são desde biotecnologia até a inteligência artificial. Elas estão redefinindo um pouco a questão do que significa ser humano, tá? Essas tecnologias estão aumentando os limites atuais de fatores como aumento da expectativa de vida, saúde, cognição e competência, de uma maneira que antes pertenciam somente a filmes de ficção científica. Porém, é preciso que as atuais discussões sobre essas intervenções tecnológicas em nossas vidas estejam pautadas em discussões éticas e morais. Nosso querido Elon Musk é uma figura aí da sociedade, muito influente em relação a inovações, a tecnologias. Ele lidera um grupo chamado OpenAI, ou Open Inteligência Artificial, né? Que é um laboratório de pesquisa que tem sede em São Francisco, na Califórnia. E a missão deles é garantir que a inteligência artificial geral, ou inteligência geral artificial, beneficie toda a humanidade, tá? Pensando muito na questão ética e moral. Essa é uma das principais características relacionadas quando a gente pensa em indivíduo, sociedade, comunidade de uma forma geral. Então esse é um dos principais temas a serem levados em considerações, a serem pautados nas discussões quando a gente fala sobre tecnologia, tá? Ou revolução industrial, quarta revolução industrial, tecnologias habilitadoras, emergentes que estão presentes no mundo, tá? Só um destaque assim dessa questão de indivíduo, assim como a gente falou, de uma forma geral, o livro é um pouco denso, tá? Essa aula talvez tenha sido um pouquinho densa, porque é bastante informação e é muito texto mesmo. A gente precisa apresentar um pouquinho mais de texto justamente para trazer o conteúdo, basicamente o grosso do conteúdo, quando a gente fala sobre os impactos da quarta revolução industrial, tá? Então é isso, pessoal. Espero que a aula não tenha sido um pouco pesada demais, né? Por ter muita informação, muito conteúdo, mas vale, como a gente destaca, vale a leitura do livro. O livro, o próprio capítulo sobre o impacto, ele é um pouco extenso, um pouco comprido mesmo, mas tem muita informação, tá? Então, vale a gente estudar um pouquinho quais são esses impactos em relação à economia, negócios, né? De uma forma nacional, global, sociedade e indivíduo, tá? Então, a gente procurou fazer um resumão, um apanhado geral do que é comentado e de como esses impactos podem interferir na nossa vida de uma forma geral, mundo profissional e mundo pessoal, tá bom? Espero que tenham gostado. Aguardo vocês na próxima aula. Muito obrigado.